Boa noite a todos. Vamos fazer mais uma correção da prova de Osasco, da Prefeitura Municipal de Osasco, que foi a prova de inspetor de alunos, que aconteceu neste último dia 8, né? 8 de agosto, domingo, foi a prova de inspetor de alunos. Foram 40 questões, ok? Nós faremos a correção de 10 questões de português e depois faremos da questão 21 até a 40, mais 20 questões que é da parte específica e de legislação, tá bom? Vamos lá. Só não vou fazer de matemática, tá? Mas eu vou fazer a correção para vocês terem uma noção, até sair o gabarito, de quantas vocês acertaram. Mesmo assim, mesmo eu fazendo essa correção para ajudar vocês que me pediram, vocês esperem o gabarito oficial para confirmar, tá bom? Mas vamos lá. Português. Leia o texto de Marcos Reis para responder as questões de 1 a 10. Adorei esse texto que colocaram. O coração roubado. Eu cursava o último ano do primário e, como já estava com um diplominha garantido, meu pai me deu um presente muito cobiçado, O Coração, famoso livro do escritor italiano Edmond de Amicis, então best-seller do gênero infanto-juvenil. A página de abertura, lá estava a dedicatória do velho com sua inconfundível letra esparramada. Como todos os garotos da época, apaixonei-me por aquela obra-prima, tanto que a levava ao grupo escolar para reler trechos no recreio. Justamente no último dia de aula, o das despedidas após a festinha de formatura, voltei para a classe a fim de reunir meus objetos escolares antes do adeus. Mas onde estava o coração? Onde? Desaparecera. Tremendo choque. Algum colega na certa o furtara. Não teria coragem de aparecer em casa sem ele. Ia informar a diretora quando, passando pelas carteiras, vi o livro bem escondido sob uma pasta escolar. Mas era lá que se sentava o Plínio, não era? Plínio, o primeiro da classe em aplicação e comportamento, o exemplo para todos nós, inclusive o mais limpinho, o mais penteadinho, mais tudo. Confesso, hesitei. Desmascarar um ídolo? Então peguei o exemplar e o guardei na minha pasta, caladão, sem revelar a ninguém o acontecido. Passados muitos anos, reconheci o retrato de Plínio num jornal. Advogado, fazia rápida carreira na justiça. E quando o desembargador Plínio já estava aposentado, mudei-me para meu endereço atual. Durante a mudança, alguns livros despencaram de uma estante improvisada. Um deles era O Coração. Saudades. Havia quantos anos não o abria? Lembrei-me da dedicatória do meu falecido pai. Procurei e não encontrei. Teria a tinta se apagado? Na página seguinte havia uma dedicatória, mas não reconheci a caligrafia paterna. Ao meu querido filho Plínio, com todo o amor e carinho do seu pai. Resumindo, né? Ele achou que foi o Plínio que pegou o livro dele. Na verdade, não foi o Plínio, tá? Porque a dedicatória do livro que ele achou era a dedicatória que o pai do Plínio fez para o Plínio, né? Então, na verdade, não era o livro dele que ele pensou que fosse o Plínio que tivesse pego. Mas, enfim. Vamos lá, vamos às questões aí. 1. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o autor... Eu não vou falar um por um, tá, gente? Porque eu tô sem tempo para fazer tantas gravações, porque eu vou fazer ainda de oficial, de cozinheira, de zelador. Então, vamos só nas alternativas diretamente, tá? 1. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o autor, letra C,
ficou surpreso ao ver o livro na carteira de Plínio, pois o colega tinha um comportamento irrepreensível na escola. Ok? 2. Assinale a alternativa correta a respeito do texto. A alternativa correta, letra A. Já estava com o diplominha garantido no primeiro parágrafo. Entende-se que o autor possuía boas notas para ser aprovado. Letra A. Eu estou falando aqui, mas quando sair o gabarito oficial, vocês vão fazer a nova correção, conferir direitinho, tá? Vamos lá. C. No terceiro parágrafo, ao se questionar se deveria desmascarar um ídolo, o autor evidencia, letra D, sua incerteza em relação a que atitude tomar naquele momento. 4. Pelo último parágrafo do texto, conclui-se corretamente que o autor, letra B, descobriu que o livro que estava em sua posse há tempos, na verdade, não lhe pertencia. Ok? 5. O trecho do texto que evidencia uma das ações do autor ao retornar à sala de aula é a alternativa correta, letra D. Então, peguei o exemplar e o guardei na minha pasta. Foi essa ação, né? Foi uma ação. Porque não vou explicar um por um aqui não, tá? Só vou falar direto. Quando chegar na parte de legislação, algumas eu já tenho que explicar. 6. Vamos achar a 6 aqui onde está. Assinale a alternativa correta a respeito do trecho do texto. A alternativa correta, letra E. Em caladão, o adjetivo caladão enfatiza a ideia de que o autor manteria segredo irrestrito sobre o ocorrido. Tá? Mas depois nós vamos conferir com o gabarito. Pode ser que também depois tenha algum recurso, alguma coisa, né? Por enquanto, vamos ver. 7. Assinale a alternativa que completa o trecho a seguir sem alterar o sentido do texto. Reencontrando o livro, lembrei-me da dedicatória do meu falecido pai. Alternativa A. Por isso a procurei na página de abertura. Ok? Letra A. 8. Leia o trecho baseado no texto. Talvez pelo vai e vem da mudança, alguns livros despencaram ruidosamente da estante improvisada e caíram no chão. Entre eles estava o Coração, livro que o autor sempre apreciou muito. Nesse trecho, a expressão que apresenta circunstância adverbial de modo. Então, advérbio de modo aí no caso. É letra C, ruidosamente, ou seja, de que modo os livros despencaram? Ruidosamente, ou seja, fazendo muito barulho, fazendo muito ruído, tá? C, ruidosamente. E a maioria dos advérbios de modo, né, termina em mente. Nem todos, mas a maioria. 9. Considere a seguinte frase. No último dia de aula, como sempre, o autor levou seu material escolar e depois da formatura, voltou-se à classe para reunir o material escolar e procurar os colegas para dar adeus aos colegas. De acordo com o emprego dos pronomes estabelecido pela norma padrão da língua portuguesa, os trechos destacados podem ser substituídos correta e respectivamente por. Então, a alternativa correta aí é 9, ou da 9, E, reuni-lo. Reunir o quê? Os materiais. E procurar os colegas para dar adeus a quem? Dar-lhes adeus. Dar-lhes adeus, né? A quem? Aos colegas aí. Então, a alternativa correta E. E 10. A alternativa B. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e ou também nominal estabelecida pela norma padrão. Apesar de eu achar que essa questão vai dar recurso, mas enfim, vamos aguardar. Alternativa B. O autor, aflito pelo sumiço inesperado do livro, prontificou-se a falar com a diretora do grupo escolar. Tá? Talvez dê recurso nessa daí, mas vamos aguardar o gabarito oficial. Então vocês vão comparar esse gabarito que eu dei para vocês para ajudar a análise que eu fiz
Vamos aguardar o gabarito oficial para a gente poder comparar, tá? Mas verifiquem aí, por essa análise, quantas vocês acertaram, ok? Vamos à parte específica e de legislação. Matemática nós não faremos. Vamos lá. Caiu muita Constituição, né? De legislação. Vamos lá. Conhecimentos específicos. A Constituição Federal de 1998, na verdade é 88 aí, né? Entre os artigos 205 e 214, trata do direito à educação do Brasil. É, a Constituição de 1988, que é a Constituição. Foi um erro de digitação aqui, né? Bom, enfim. Este diploma legal estabelece, por exemplo, no artigo 208, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até, letra D de dado, 5 anos. Por quê? Creche é de 0 a 3, pré-escola é 4 a 5. E aí tá perguntando do infantil. Então, infantil vai até os 5 anos. Antes era até os 6, né? E até 6, mas agora é os 5 anos aí, tá bom? 22. Dentre as atribuições do inspetor de alunos está a função de inspecionar os alunos em todas as dependências do estabelecimento educacional, garantindo segurança e disciplina destes. Tal atribuição coaduna-se com o artigo 3º do ECA, o qual dispõe: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo do que? Para completar essa lacuna, é sem prejuízo da proteção integral. Letra C, proteção integral, com certeza, tá? Assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de desfacultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Assinar a alternativa que completa corretamente a lacuna do artigo 3º do ECA. A alternativa correta, letra C, proteção integral, tá? Vamos lá. 23. Fábia é inspetora de alunos, ela sabe que tem como uma das suas atribuições zelar pelas dependências e instalações do estabelecimento pelo material utilizado, traçando normas de disciplina, higiene e comportamento para propiciar ambiente adequado à formação física, mental e intelectual do aluno. Nesse sentido, ela contribui para a concretização dos princípios do ensino, conforme se lê no artigo 3º da LDB, segundo o qual o ensino será ministrado com base em princípios, dentre eles está a letra B. Os outros não vão entrar como princípio do artigo 3º, é só a letra B. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Ok? 24. O pró-funcionário é um documento usado no âmbito de cursos. Essa questão estava na bibliografia do concurso, né, de inspetor, na parte específica e na parte de continuação da legislação, tá? Então, o pró-funcionário é um documento usado no âmbito de cursos técnicos de formação para os funcionários da educação. O caderno 4, que eles pediram para vocês, desse documento, trata de relações interpessoais, abordagem psicológica, dando ênfase à importância do conhecimento da psicologia para os educadores nas escolas públicas. De acordo com o caderno 4, é correto afirmar que a relação entre psicologia e educação é uma relação, alternativa correta, letra E, complementaridade, ou seja, a psicologia vem complementando a educação, elas se complementam, tá? Então, é importante ter a psicologia dentro da educação, ok? Então, letra E, vamos lá, 25. Considere a seguinte situação fictícia para a resolução das questões 25 e 26. Durante a realização de algumas ações de formação na unidade X, os 3 inspetores de alunos debatiam acerca do número crescente de adolescentes e jovens sobre medida privativa de liberdade.
Na ocasião, os inspetores Sérgio, Fabrício e Paula manifestaram suas opiniões. Então, assim, pergunta que está na Constituição Federal 1988, né? E encontra-se no artigo 227. É o último artigo que eles pediram para ser estudado na Constituição. Vamos lá. Sérgio afirmou que a Constituição Federal de 88 estabelece o princípio da brevidade na aplicação das medidas privativas de liberdade. Fabrícia compreende que as medidas privativas de liberdade devem ser excepcionais e Paula entende que tais medidas devem respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, nessa alternativa aí, na 25, os 3 inspetores estão corretos. Tanto a Fabrícia, quanto a Paula, quanto o Sérgio, tá? Porque realmente na Constituição, no artigo 227, consta a respeito do princípio da brevidade, né, na aplicação de medidas privativas. Fabrícia também está certa porque são excepcionais, devem ser excepcionais, ou seja, não medidas privativas de liberdade é questão excepcionalmente, quando não tem mais jeito mesmo, tá? E Paula respeitar as condições de pessoa em desenvolvimento. Então, os 3 estão corretos. Os 3 inspetores, alternativa correta, letra A aí. Questão 26, vamos lá. Mesma situação, parecida, né? A continuação da conversa versou sobre o alcance da proteção aos direitos dos adolescentes e jovens. Sérgio destacou que a proteção especial abrange garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. O Sérgio está correto, né? Lá na Constituição, no artigo 227, fala a respeito dos direitos previdenciários e trabalhistas, ok? Fabrícia defendeu que a proteção especial inclui olha a pegadinha aí, ó, VUNESP, a não aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Ou seja, pelo contrário, há sim a aplicação de medida privativa de liberdade, mas são excepcionais. E aí tá falando que não existem, tá? Então, essa daí é pegadinha. E Paula expôs que tal proteção inclui programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Está correto também. Então, no caso aí da 26, letra B de bola. Sérgio e Paulo estão corretos, menos a Fabrícia, tá bom? Vamos lá. 27. O inspetor de alunos Antônio sabe que na ausência do docente titular da sala e na falta de um professor eventual, o tempo de permanência dele para acompanhar os alunos não deve ultrapassar o período de uma aula. Em certo dia, na ausência do professor titular e do eventual, ele presenciou uma discussão acalorada e desrespeitosa entre 2 grupos de alunos de uma mesma classe, mesma sala. Buscando informações sobre as razões da desavença, foi informado de que, na aula anterior, o professor havia debatido temas controversos na aula. Antônio tentou apaziguar os ânimos, lembrando, com fundamento no artigo 206 da Constituição Federal de 88, que o ensino será ministrado com base no princípio, letra E, pluralismo de ideias. Então, o texto fala sobre pluralismo de ideias, né? Quando é falado de temas, que cada um tem a sua opinião, né? Então, nós temos que respeitar a opinião do outro, ok? Então, a alternativa aí, pluralismo de ideias, está lá no artigo 206 como um dos princípios do ensino, o E, pluralismo de ideias, tá bom? Então, 27E. 28. Conforme o artigo 210 da Constituição Federal de 88, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum
e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O parágrafo 1º do referido artigo estabelece o ensino religioso. Então, sobre o ensino religioso, letra C, matrícula facultativa aos alunos, tá? É uma disciplina obrigatória, tá? Obrigatória, sim. O governo deve oferecer, porém a matrícula é facultativa aos alunos. Eles não são obrigados a fazer a matrícula nessa disciplina, tá? Então, 28C. 29. A TV é organizada e planejada segundo um modelo industrial de produção que difunde e produz conhecimentos, divertindo os telespectadores. A influência televisiva é muito marcante em toda a população. As novelas, por exemplo, ditam a moda desde o corte de cabelo até o jeito de se vestir e de falar. Ministério da Educação e Cultura, PRO e funcionário, disciplina de formação pedagógica, caderno 4, de relações interpessoais, abordagem psicológica, que foi o que eles pediram. E dentro deste documento, né, desse livro, desse caderno 4, quem fala muito é a Regina Lúcia Sucupira Pedrosa, a autora que fala sobre as relações interpessoais nesse material. Propõe pensar o papel da televisão. Então, ela fala várias coisas a respeito, né, do próprio funcionário, a respeito dessa parte das mídias, né, da televisão, rádio, enfim, tudo que é voltado à mídia, né, ela faz comentários a respeito. Então, na abordagem, né, que é feito, o pensamento dela em relação ao que ela propõe sobre a televisão, a alternativa correta aí é a letra A. Um espaço de discussão e crítica construtiva no processo de ensino-aprendizagem. Então, em nenhum momento ela descarta a televisão como não sendo aliada à educação. Ela pode ser uma aliada, sim, à educação. Um espaço de discussão, de crítica construtiva, né, para melhorar no processo de ensino-aprendizagem, ok? Então, colocaram aí muitas questões, muitas alternativas aí, que realmente é falado lá, mas que tem pegadinhas aí, ok? Tem algumas pegadinhas aí, então a alternativa correta é a letra A. Letra A. Vamos lá. Questão 20, onde que eu tô? 29 já foi? Tá, questão 30 agora então. Questão 30, a noção de escola inclusiva, né? Esse documento fala também, esse caderno 4 do pró-funcionário, né? Das relações interpessoais, fala da parte da escola inclusiva. A noção de escola inclusiva surgiu a partir da reunião da Unesco em Salamanca, na Espanha, em 94. Desde então, as discussões sobre a inclusão ganham espaço em todos os países. Conforme consta no documento pró-funcionário do MEC, caderno 4, no Brasil, essa discussão, a alternativa correta, a letra D de dado, vem tomando uma dimensão que vai além da inserção dos alunos com deficiências, pois eles não são os únicos excluídos no processo educacional. Então, é uma crítica aí que tem que ser revista, né? Porque não tem só os alunos para serem incluídos da educação especial. Os alunos com dificuldades de aprendizagem também fazem parte desse pessoal também que tem que ser incluído. Enfim, é comentado neste livro, todas essas alternativas são comentadas, porém eles colocaram algumas pegadinhas, como por exemplo a palavra não, tá? Vocês vão observar aí, ok? Mas eu estou ajudando vocês aí a fazer a correção, mas isso não quer dizer que a minha correção substitui o gabarito oficial, tá? Vocês vão aguardar o gabarito oficial para confrontar as respostas que eu dei com o gabarito oficial. Pode ser que alguma questão dê recurso, a gente vai ver, tá bom? Vamos lá. Ou duplo sentido também. Questão 31. O artigo 2º da LDB estabelece a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho. Para tanto, de acordo com o artigo 6º do mesmo diploma legal, os pais ou responsáveis têm o dever de efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir, com certeza aí, letra E, né, gente? A partir dos 4 anos é a idade obrigatória da matrícula, ok? 4 anos. Letra E. 32. André foi aprovado em concurso público para o cargo de inspetor. A escola onde ele pretende atuar é conhecida na região pelo bom trabalho que desenvolve no âmbito da educação especial. Com fundamento nos artigos 58 e 59 da LDB, é correto afirmar que a escola assegura aos educandos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. A alternativa correta, letra D de dado. Porque todas têm pegadinha, só a D que não tem. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Certo? Então, a alternativa correta aí, D de dado. 33. Valéria quer prestar concurso para ser inspetora de alunos e atuar em uma escola de ensino fundamental. Acerca dessa etapa da educação básica, de acordo com a LDB, está falando do ensino fundamental, ela deve saber que todas têm pegadinhas aí, né? Letra A tem pegadinha idade errada, todas estão com pegadinhas aí, ok? A alternativa correta aí é a letra B de bola, 33B, que fala da jornada escolar, no mínimo 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, tá? Tanto é que nessa eu lembro que até nós fizemos nos treinos das questões, eu falava sobre a jornada de trabalho, ok? Então, 33B. 34. No desempenho de suas funções, o inspetor tem o dever de auxiliar no controle de presença e proteção do aluno, prestando primeiros socorros em casos de acidentes e enfermidades, comunicando aos pais ou responsáveis. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias tem previsão legal no ECA. Outra garantia de prioridade, segundo o artigo 4º, parágrafo único dessa mesma lei é... Qual outra garantia que é falada aí? Letra A. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Então, o ECA prevê, né, tem essa previsão, tem nas escolas e também referente à saúde, em hospitais, em postos, em serviços públicos no geral. Então, a letra A, ok? As outras têm algumas pegadinhas, tá? Letra A. Ou pegadinhas ou que não tem a ver com esse artigo 4º do ECA, tá? 35. Vamos a 35 que está lá em cima. 35. Na escola em que trabalha a inspetora Maria Alice, notou que uma criança apresentava sinais de tratamento violento. Ela recordou que o ECA prevê em seu artigo 18 que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Posteriormente, ela notou que a criança apresentava sofrimento físico, o que, de acordo com o artigo 18A, é o resultado de... Então, quando nós falamos de sofrimento físico, é a letra C, castigo físico, tem a ver com sofrimento físico, é a letra C. Porém, este artigo 18, ele fala também de tratamento cruel, tratamento degradante, mas em outro sentido, né? E aqui está perguntando a respeito de sofrimento físico, sinais de tratamento violento, tá? Então, castigo físico são as agressões, a violência, o sofrimento físico entra nesse. Tratamento cruel, degradante, né? Entra humilhação, o vexame, o constrangimento, né? Mas assim, aqui
nessa questão é a letra C a resposta correta, tá? 35C. 36. O artigo 53A do ECA define que é dever da instituição de ensino, clubes, agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar. A alternativa correta, letra C, medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento do uso ou dependência de drogas ilícitas, tá? Esse artigo 53A fala sobre esse respeito. Não que os outros estejam errados, mas não diz respeito ao ECA, a pergunta que está sendo feita, tá bom? 37. Que eu não concordo. Lembra que eu falei, não concordaria muito de vocês responderem esse tipo de questão que entra Piaget, Vallon, Vygotsky, que é mais voltado para a educação, professores. Mas estava na bibliografia de vocês, estava no caderno 4, tá? Então, a gente tem que fazer. Vallon nos mostra a necessidade de concebermos o desenvolvimento como um processo de evolução dinâmica, sempre em movimento e sofrendo mudanças não só quantitativas, mas qualitativas, a partir de uma base material, ou seja, orgânico. Esse desenvolvimento se dá em etapas, cada qual em suas características específicas. A Pedrosa, que é a autora que faz as citações nesse caderno 4, o documento pró-funcionário do MEC reproduz ideias de Vallon, para quem uma dessas etapas é o período impulsivo e emocional. Então, a alternativa, o Vallon, ele divide também em estágios, né? Assim como é falado Vygotsky, que é falado de Piaget, né? O foco maior que a gente focou foi no Vygotsky, né? Porque várias questões, mas enfim. O desenvolvimento de Vallon, que eles estão perguntando, é sobre o período impulsivo e emocional, que é a primeira fase, tá? Então, a alternativa é 37B, B de bola. O primeiro ano de vida, que vai do 0 a 1 ano, primeiro ano de vida, quando as emoções prevalecem e permitem as primeiras interações da criança com seu meio, tá? É essa letra B aí. B. 38. O artigo 12 da LDB enumera algumas incumbências, né, responsabilidades da escola. Nós vimos isso, né? Nós falamos sobre isso. Dentre elas encontra a D. A alternativa correta aí, com certeza, a letra A. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. As outras têm todas pegadinhas aí, né? A letra B não é função da escola. A letra C é função da escola, porém está falando 50% e é 30%. A letra D está falando que tem pegadinha 7 a 14 anos, né? Tem pegadinhas aí, que é 6. Enfim, tem tudo pegadinha. A única correta é a A mesmo. 39. Cadê a questão 39? Pedrosa afirma que, muitas vezes, o secretário, a porteira ou a merendeira conhecem melhor as motivações e as dificuldades dos alunos do que os professores propriamente ditos, né? Ou seja, todos fazem parte. Leia os 2 relatos da autora. Uma secretária da escola, certa vez, disse o seguinte: o aluno quer que a gente saiba o nome dele. Tem professor que não sabe o nome do aluno. Quando o professor está distante do aluno, ele fica apático. A aproximação é fundamental. Já o porteiro diz: os alunos me procuram de vez em quando para conversar sobre seus problemas pessoais e físicos. Acho que é porque a gente é de igual para igual. Eu coloco limites para os alunos porque eles precisam e pedem limites. Com estes relatos, Pedrosa, segundo consta no documento pró-funcionário, no caderno 4 do MEC, quer defender a importância das relações interpessoais
E B, a psicologia na escola, tá? Então, ela vem defendendo, todas são palavras-chave positivas: solidariedade, conhecimento, gestão democrática, desenvolvimento pessoal da escola. Mas assim, o foco neste documento das relações interpessoais é a questão da psicologia com a escola, né? Letra B de bola, ok? E finalmente a 40ª e última, Regina Pedrosa, que é a autora que está dentro desse documento, tá, gente? Caderno 4 do MEC. Afirma que é sempre bom pensar que já fomos alunos e que já tivemos outra idade. Em alguns momentos fomos atentos e em outros fizemos bagunça. Tinha sempre alguém que chegava para impor a disciplina na escola. No documento para o funcionário do MEC, caderno 4, a autora, o entendimento de indisciplina. Então, assim, nesse documento tem várias versões sobre disciplina e indisciplina. Tem várias versões. O que as pessoas acham, né? Vários significados. Porém, conforme a autora, a conclusão da autora é a letra E. Depende, em grande parte, da concepção que se tem do papel do educador no ambiente escolar, tá? Então, uns acham que é a letra A, que significa, disciplina significa tranquilidade, silêncio. Realmente é falado isso. Implica em seguir regras pré-determinadas, também é falado sobre isso. Envolve a autoridade do professor, também é falado. Que exige retomada de valores, também é falado. Então, assim, é falado tudo um pouco, porém, na concepção geral, depois eles chegam nesse documento à conclusão de que tudo vai depender aí do papel que o professor tem, né, no âmbito escolar, para dizer, porque quando a gente vê uma sala quietinha, não significa que os alunos estão quietinhos e estão aprendendo, né? É muito relativo isso, ok? Bom, enfim, questão 40, alternativa letra E. Bom, vou falar no geral aí as alternativas. Isso não quer dizer, gente, que vocês não tenham que corrigir o gabarito oficial, tá? Estou ajudando, estou analisando as questões para ver se dá recurso, né? Mas confiram o gabarito assim que for publicado, parece que é amanhã, ok? Então, só recapitulando. O gabarito de português: 1C, 2A, 3D, 4B, 5D, 6E, 7A, 8C, 9E, 10B. O gabarito da parte específica e de legislação, dos conhecimentos específicos, começa da questão 21. 21D, 22C, 23B, 24E, 25A, 26B, 27E, 28C, 29A, 30D, 31E, 32D, 33B, 34A, 35C, 36C, 37B, 38A, 39B, 40E. Então, assim, eu espero que vocês confiram com o gabarito oficial que vai sair. Eu acredito que vocês tenham ido bem, assim espero, né? Torço por vocês aí, espero ver o nome de vocês numa boa classificação, sendo nomeados e chamados para a vaga de vocês como inspetores aí, ok? Se foram 40 questões, vocês têm que acertar aí, não pode zerar em nada, e tem que acertar mais do que a metade, né? Então, vamos por 20 é metade, 21 estaria dentro. Mas quanto mais vocês acertarem, melhor, tá bom? Eu não vou fazer a correção de matemática, porque eu não sou especialista de matemática, né? Então, eu posso falar alguma coisa que não está ao meu alcance, ok? Então, até a próxima aí.